Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para atualizar informações para vocês a respeito do Vasco. Só vou pedir uma moral, deixa o joinha, se inscreve no canal. Vou falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado, então tá aqui ó, o link no primeiro comentário fixado, clica, vai abrir uma janelinha, faz seu cadastro lá e clica no verdinho que você me ajudou pra caramba. O primeiro depósito ou Pix, eles vão dobrar em bônus para você usar dentro da plataforma, do site, no valor de até R$1.200, e um jogo de destaque, Liga dos Campeões, aí pegando fogo, Inter de Milão e Benfica, estão pagando 2,17 na vitória da Inter de Milão, 3,50, 3,70 na vitória do Benfica. O 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Vamos de notícia, eu vou trazer aqui atualizações sobre o provável novo volante do Vasco, meio campo do Vasco. É sobre isso que a gente vai discutir, é sobre o Gabriel Carabarral, né? Amanhã, dia 20/4, fecha a janela de transferência nacional, porque ela foi prorrogada até o dia 20/4. Então o Vasco deve anunciar essa contratação de hoje para amanhã, já com a inscrição dele para sair no BID, senão vai comer mosca e acaba que esse jogador também não vem, né? Então vamos ver, vamos aguardar sair esse anúncio de hoje para amanhã. O Santos pagou 8 milhões de reais, né, no jogador e fixou o passe dele para o Vasco em 18 milhões de reais. Para mim, um contrassenso. O jogador foi contratado por 8 milhões, não rendeu, não jogou, não deu certo, mesmo assim ele se valorizou. Deve jogar pra caralho, né? Porque de 8 milhões foi para 18, é uma coisa que não é um número que não tem cabimento, não dá para entender o que o Santos quis dizer com esse passe fixado em 18 milhões, o dobro, mais do que o dobro do valor de que ele foi comprado, embora o Santos não tenha utilizado o jogador, né? Outra coisa sobre o Carabarral, ele não é meio atacante, apesar do Santos ter forçado uma barra para ele ser esse homem de criação, ele se destacou jogando no futebol argentino como volante. Então tá aí, pode ser aí o grande erro para ele não ter dado certo no Santos. No Vasco ele pode vir para a vaga do Andrei. O Andrei Santos deve sair no próximo mês. Tá aí com a pré-temporada no Chelsea, né? Vai ficar poucos jogos. Então esse Gabriel Carabarral deve ter vindo para a vaga do Andrei, que ele faz a função de volante, ou primeiro ou segundo volante. Então o Carabarral deve jogar ali junto com o Jair, o Rodrigo, o Marlon Gomes, ali, aquele setor é o setor que ele se destacou jogando na Argentina, e lá no Santos forçaram o cara para ele ser um meia de criação, para ele ser um meia atacante, o homem dos passes, dos gols, e ele não foi. Os números dele provam que não, por isso que eu não estava entendendo um jogador com 32 anos de idade. Se você for puxar aí os números dele em 280 partidas, por aí, 200 e alguma coisa, ele fez 20 gols e deu 20 assistências. Então não é a dele, ele não é meio atacante, ele não é esse homem de criação, ele é volante. Então por isso que ele acabou, ou deve ser por isso que ele não deu certo lá no Santos, tá? Então vamos aguardar até amanhã para ver se confirma a contratação do Carabarral. Para domingo, vamos para o Maracanã, mais de 25 mil ingressos vendidos, para desespero dos flamenguistas e dos tricolores, né, que arrumaram o gramado do Maracanã para ver o Vasco jogar. Como eu falei, né, o estádio do Maracanã pertence ao governo, ao povo do Rio de Janeiro, não é do Flamengo, nem é do Fluminense, e eles vão ter que aceitar essa situação, senão toda vez a gente vai ter que ir para a justiça para pegar o nosso direito de jogar no estádio, que é um bem público. Vai estar lotado, e é interessante a gente entender que o Vasco tem que entrar voando dentro de campo. O Vasco teve uma semana cheia, o Palmeiras joga amanhã, Libertadores contra o Cerro Porteño, joga o Campeonato Brasileiro no domingo contra o Vasco, depois joga na quarta-feira uma Copa do Brasil contra o Tombense em Minas Gerais e faz o clássico contra o Corinthians no sábado.
Então, até sábado, o Palmeiras vai fazer 4 importantes jogos: Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, um clássico paulista contra o Corinthians. Uma sequência pesada. O Vasco não. O Vasco jogou contra o Atlético, só vai jogar contra nesse período que o Palmeiras vai fazer esse tanto de jogo. O Vasco só joga com o Palmeiras no domingo e com o Bahia na outra segunda-feira. Então a gente vai ter ainda 8 dias para encarar o Bahia. O Vasco, fisicamente, o Vasco e o Cuiabá são os dois únicos times que não disputam mais nada, só o Campeonato Brasileiro. Então tem que entrar voando dentro de campo e manter a intensidade, não só por 15, 20 minutos, tem que ser um jogo inteiro. Aí eu queria levantar algumas questões aqui. O time fechou para o Campeonato Brasileiro, é esse. Não adianta agora a gente ficar chorando por cadê as contratações, que não vão vir, né? A janela fecha amanhã, acabou as possibilidades, já fechou a janela do exterior, já não vai trazer grandes contratações mesmo. Tenho minhas dúvidas se elas vão chegar na próxima janela, mas o que a gente tem é o que montaram aí, é esse time. E eu queria perguntar para você, qual é o time ideal, qual é o seu time titular para disputar um Campeonato Brasileiro? Para a partida contra o Palmeiras, por exemplo, você colocaria o Ivan, deixa o Léo Jardim, que foi destaque no jogo passado no gol. O Rodrigo, acho que Rodrigo hoje é unanimidade, tem umas posições que são unanimidades, né? Os laterais são titulares ali, acho que não tem questionamento. O Léo Pelé é outro que também não tem questionamento. E o zagueiro Bambu ou Capasso. Quem é que você acha melhor para essa zaga, fazer a dupla de zaga com o Léo? Volante, o Rodrigo também, acho que é outro que não tem questionamento. Aí vem Andrei e Jair, né? Tem o Marlon Gomes merece ser titular nesse time, merece uma oportunidade ou não. O meio titular do Vasco, a meiuca, o titular do Vasco é realmente o Rodrigo, o Andrei e o Jair. E no ataque a gente tem o Peck, que está jogando bem, e o Orelhano, que foi contratar o jogador mais caro que o Vasco contratou, está no banco de reserva, né? É reserva do Peck. E eu falei aqui que o Orediano não faz a função que o Peck faz, que é voltar para marcar, fazer essa recomposição, e que uma vez ele entregou a paçoca, teve um jogo que ele, uma saída de bola que ele deu passe errado e foi gol do adversário. Teve um cara que veio aqui, me esculhambou nos comentários: quando que o Orediano entregou a paçoca, você tá falando abobrinha? Então você não tá acompanhando os jogos do Vasco, né, amigo? Não está acompanhando. Mas o Orediano, espera-se muito dele no setor ofensivo do Vasco. Acho que ele não entrou contra o Atlético Mineiro porque o Vasco se limitou a só defender, a ficar atrás e deixar o Atlético com a bola. Por isso acho que o Orediano não entrou. Se o Vasco estivesse perdendo, se tivesse que ir atrás do resultado, com certeza o Peck tinha saído para a entrada do Orediano. Aí tem o Alex Teixeira e o Pedro Raul, né? Quem é que seria o seu time titular para o Campeonato Brasileiro? Ou, já que a gente, é claro que depende muito do adversário, para enfrentar o Palmeiras no domingo, quem você colocaria de titular dessas dúvidas que eu coloquei aí para você? Beleza? Com qual time você iria para o Campeonato Brasileiro? Eu queria só, antes de terminar esse vídeo, mandar um abraço para o seu Wellington, lá de São Félix do Caribe, na Bahia. O filho dele, lá do canal do Will, pediu para mandar um abraço, que ele assiste os vídeos aqui todo dia. Um abração para o vascaíno baiano lá de São Félix. Meu pai nasceu na Bahia, Irecê, Gentil do Ouro, aí para essas bandas aí. Aí foi criado em Minas Gerais. Um beijão para todos aí da Bahia, de Minas, do Brasil inteiro, tá? Grande abraço, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.